Olá pessoal, esse é o Literatura para a Vida, de volta à sua programação normal com um novo cenário. Desculpem a luz se for algo incômodo, mas nós estamos no verão, numa região litorânea, então as temperaturas têm sido bastante altas, é difícil até estabelecer uma quebra de luz. No meu prédio há uma obra das 6 da manhã às 17 horas. Então já tentei gravar em outros horários e não está funcionando muito bem. Mas eu não queria adiar não só o retorno, mas principalmente uma conversa, porque Literatura para a Vida é particularmente um espaço de conversas. O canal já tem mais ou menos 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Eu fiz uma pausa meses atrás e agora estou retornando de uma forma mais sistematizada. Mas o vídeo mais comentado, o vídeo mais acessado, foi justamente um dos primeiros. E ele tem como premissa por onde começar a ler Machado de Assis. Muitas pessoas comentam aquele vídeo porque eu acho que o sentimento é de Machado é muito difícil, Machado é muito hermético, Machado é muito fechado, é muito antigo. Então as pessoas ditas modernas, embora a modernidade não seja mais o nosso tempo, né? Estamos vivendo na contemporaneidade, é um aspecto que parece que bloqueia a nossa relação com Machado. Essa semana uma pessoa me perguntou o que eu achava da escrita, da forma de ler Machado de Assis e ler os clássicos de modo geral, já que na minha biblioteca sempre tem espaço para leitura de clássicos. Eu disse para ela que, para mim, a leitura de clássicos é relativamente simples, porque eu leio há muitos anos e a leitura é fluida pelo hábito, pela ambientação mental, mas também porque é uma linguagem mais elegante, digamos assim, para usar uma palavra da moda. É uma coisa mais elegante no dia a dia, quando a gente vê uma linguagem mais cortada, mais automática, inclusive nas relações. É uma linguagem mais poética em alguns aspectos. Mas hoje eu queria falar sobre por que ainda ler Machado de Assis. Hoje está muito na moda a gente ler os antigos gregos, mesmo os romanos, alguns outros povos, voltou à moda esse tipo de coisa. Eu particularmente gosto muito dos gregos, mas parece que a literatura brasileira continua um pouco embolorada em termos de linguagem do século XIX, temática do século XIX. E Machado de Assis ainda é considerado um autor muito hermético. Quando eu digo que Machado é um autor muito divertido, que ele tem um senso de humor muito interessante, a maioria das pessoas acha bem estranho. Mas eu estou fazendo esse vídeo por conta deste livro, que é o primeiro livro, não sei se vai focar direitinho. Esse é o primeiro livro do meu desafio, né, do meu projeto de 9 livros para 2024. No ano passado eu completei 41 leituras, esse aqui eu até comecei um pouquinho antes. Crônicas Escolhidas do Machado de Assis. Eu adoro essas edições da Penguin Companhia, porque elas são confortáveis e têm um ótimo conteúdo. Crônicas Escolhidas, com a introdução, a seleção, as notas do John Gladson, é um livro divertido, interessante e instigante. São as crônicas que Machado escreveu ao longo da sua carreira como escritor que publicava em jornais. Hoje em dia a gente tem um certo preconceito sobre jornalistas que escrevem, jornalistas que escrevem sobre história, jornalistas que escrevem livros, como se as duas coisas não pudessem ser paralelas. Mas lembrando que muitos dos grandes escritores brasileiros, eles surgiram e eles desenvolveram e até se sustentaram a sua arte justamente escrevendo para jornais. É o caso de Machado. Machado escreveu Crônicas Escolhidas, né, que é o título do livro, que elas eram escolhidas para determinadas temáticas, para isso, para aquilo. Trabalhou em diversos jornais, às vezes assinando o próprio nome, às vezes não, às vezes criando confusões.
como a gente tem muito no Twitter hoje em dia, e Machado, ele tem um senso de humor muito afiado, sarcástico, irônico, sofisticado. Eu dei muitas risadas dessas crônicas, embora duas delas sejam tenebrosas por conta de crimes ocorridos na época. É um livro que fala muito sobre a história do Brasil naquela época, sobre a sociedade, sobre o mundo. Então, quem quer saber como era o Rio de Janeiro, como era a política, como era a sociedade, na época de Machado, ler crônicas escolhidas, ler de modo geral os livros de crônicas de Machado, vão ajudar muito nesse sentido. Mas esse livro em particular, ele trata de uma edição com notas. E nós muitas vezes temos preguiça de ler livros com notas. Às vezes o livro tem excesso de notas e a gente tem a sensação que está se perdendo. Mas Machado escreveu sobre a época em que ele vivia, sobre a época e os acontecimentos. Ele escreveu sobre um período que dificilmente nós abordamos nas escolas. Não sei assim, ao passando. Machado escreveu sobre o final da monarquia e o início da república. E de modo geral a gente ouve que 15 de novembro aconteceu a proclamação da República, Deodoro, Floriano, e quando a gente lembra já tem Getúlio Vargas. O que aconteceu, o que nós nos tornamos, o que nos tornamos. No ano passado eu revi os Guinle, até fiz um post no Instagram falando justamente sobre isso, essas décadas, esses momentos. O que é que aconteceu para que nos tornássemos o país que somos, a sociedade que somos, a cultura que temos, aquilo em que nós acreditamos, aquilo em que nós pensamos. E aquilo que muitas vezes acreditamos que é determinante para o nosso passado, para o nosso presente, principalmente para o nosso futuro. Quem não conhece o seu passado não consegue compreender o seu presente e nem consegue discernir o que é melhor para o seu futuro. Porque embora não dê para controlar tudo, nós somos sim pessoas capazes de fazer escolhas, principalmente quando nos tornamos leitores. Machado de Assis continua sendo o meu autor favorito, tanto entre os nacionais e internacionais. Ano passado eu li um livro do Dickens também muito interessante, que eu vou trazer umas observações para cá. Mas o que eu quero dizer é principalmente isso. Literatura para a vida existe não para dar fórmulas prontas, mas para apontar caminhos. A literatura nos aponta caminhos, a literatura jornalística também. Então, quando a gente acha que Machado pode ser reduzido a determinados livros, como Dom Casmurro, talvez a gente esteja seguindo um caminho muito limitado, muito curto, e lembrando que Dom Casmurro é muito mais do que uma traição, que eu nem acredito que tenha realmente existido, e que Machado foi um homem de seu tempo, sim, mas com ideias muito particulares, com questões muito próprias, e um homem muito inteligente, com uma linguagem, uma inteligência sofisticada o suficiente até para driblar determinados limites de liberdade de expressão da época. Recomendo sim, recomendo os contos, apesar dos, por exemplo, dos melhores contos dele, né? Os romances, e recomendo as crônicas. Por que ler Machado de Assis? Porque o Brasil não mudou tanto, a sociedade não mudou tanto, e se nós não sabemos por que vivemos assim, certamente não escolheremos as crônicas que comporão o retrato das nossas vidas.